mais uma edição do programa Comissão Política, a primeira edição da semana. Nesta terça-feira faremos uma análise ao informe do Procurador-Geral da República, Américo Letela. Esteve hoje na Assembleia da República a apresentar aquilo que é o informe do Procurador-Geral da República, atinente ao ano de 2024. Portanto, é um informe, grande parte da informação aqui referenciada pelo Procurador-Geral da República é do mandato da doutora Buchil, mas tendo em conta que o princípio da continuidade da administração pública, obviamente que a Américo Letela deu a cara por este informe. É um informe de cerca de 95 páginas, onde o Procurador-Geral da República fez uma apresentação daquilo que é o estado da legalidade no país, tendo destacado temas que estão candentes da nossa sociedade, a começar pela situação dos raptos. Falou também da questão do combate à corrupção. Portanto, um informe que espelha um pouco daquilo que foi a atividade do Ministério Público durante o ano de 2024. E para nos ajudar aqui a fazer esta análise deste informe, tenho aqui comigo, do meu lado esquerdo, o Dr. Vicente Manjate, ele é advogado, e tenho também aqui o jornalista Luís Nhachote, e com estas duas personalidades que nós faremos nesta noite no nosso programa Opinião Pública. Eu ia começar mesmo o Dr. Vicente Manjate, se calhar para dar aqui uma análise jurídica do informe. Que análise geral faz do informe do Procurador, sendo um facto que diz respeito a atividades? Ele era Procurador-Geral adjunto, participou, digamos, tendo em conta que chefiava um departamento, mas é do mandato da doutora Buchil, essencialmente. Muito obrigado e muito boa noite, José Belmiro. Boa noite, caros telespectadores. Bom, o tema que nos traz aqui é bastante importante, principalmente no que diz respeito à construção e consolidação do nosso Estado de Direito Democrático. A informação anual do Procurador-Geral da República, importa aqui salientar que é prestada dentro de um quadro legal que determina as matérias ou os itens que devem constar deste documento. Esta é a primeira condicionante desta informação. E esta pauta consta do regimento da Assembleia da República. Portanto, o órgão que recebe determina o que pretende vir. É verdade que a expectativa social é enorme em relação aos assuntos que devem ser trazidos ou apresentados pelo Procurador-Geral da República nesta informação anual, e por isso constatamos da leitura deste documento, em termos de conteúdo, dois aspectos. O primeiro é o cumprimento do requisito formal. Todas as matérias que constam da pauta regimental da Assembleia que devem constar deste documento estão lá. Isto, pelo menos, é muito bom. Constam deste documento com todos os detalhes, portanto, em termos de números, dados numéricos, algumas evidências. Por isso que temos neste documento 12 capítulos e 15 anexos. Portanto, estes anexos correspondem a matérias que eventualmente podiam constar do próprio desenvolvimento do texto, mas são tabelas, gráficos, e por uma questão metodológica remeteu-se aos anexos. Ou seja, há detalhes que podem não se encontrar dentro das cerca de 90 páginas da informação que constam destes anexos. Acredito que, olhando para o conteúdo e também para os anexos, há muito detalhe que extravasa, inclusive, eventualmente, a pauta regimental da informação anual. Por outro lado, há também um outro condicionamento, que tem a ver com a necessidade de respeitar-se a reserva do segredo de justiça e também a reserva do bom nome das pessoas envolvidas ou investigadas em alguns destes processos, principalmente em fase de instrução preparatória. Julgo que, em termos formais, a informação está lá,
temos algumas inovações, permita-me aqui destacar, vejo alguma preocupação que é boa de abordar-se os crimes ambientais, os crimes contra o patrimônio cultural, os crimes contra a saúde pública, que são matérias sensíveis e que afetam a toda a comunidade. E neste aspecto, penso que a informação está muito bem em termos de trazer novas abordagens, novas áreas. Há também um detalhe que tem a ver com um último anexo que foi apresentado, que descreve, elenca, chama-se casos de impacto. Portanto, a nível de cada província e de cada jurisdição, a informação, a Procuradoria-Geral selecionou casos que considerou que podem trazer informação relevante, tendo em conta os fatos que suscitaram esta atividade da intervenção ou atuação do Ministério Público. Penso que, em termos gerais, a informação está bem estruturada. Em alguns pontos, entretanto, poderia-se ter avançado um pouco mais com detalhes, principalmente em algumas conclusões que aparecem de forma um bocadinho generalizada, que careciam de algum detalhe. Mas aqui há um senão. Quanto maior, em termos de extensão do documento, torna-se mais difícil a sua leitura e a sua apresentação. E aqui suscita-se um outro debate. Será que o Procurador-Geral deve ler todas as páginas ou deve-se autorizar ele a fazer uma apresentação desta informação? Sumária. Nunca tivemos, não me recordo de alguma vez termos visto nos últimos tempos, pelo menos uma apresentação sumária. Tem havido uma leitura, página por página, linha por linha, letra por letra. E isto acaba consumindo muito tempo de apresentação, que é de leitura, e reduz o tempo de debate. E também reduz a oportunidade de detalhar-se dentro do desenvolvimento do texto algumas informações que poderiam trazer maior consistência a este documento e, eventualmente, essa consistência suscitar maior debate para o esclarecimento de um e do outro caso. Eu acredito que há este balanço de quanto maior for o detalhe, tenho mais páginas e, eventualmente, dificuldades de apresentar no tempo regulamentado a nível das sessões da Assembleia da República. Eu penso que, em termos gerais, a minha apreciação é esta. No detalhe, podemos aprofundar. Obrigado. Eu ia passar também a palavra aqui ao Neshot. Neshot, que análise faz desta... Estamos aqui no ponto de vista geral. Que análise faz desta apresentação do informe do Procurador-Geral da República? Antes de mais saudar, se eu permite, agradecer mais uma vez pelo convite, saudar o Dr. Majate, e dizer que acho que, tecnicamente, eu acho que o Dr. Majate acabou por fazer uma abordagem macro daquilo que é o desiderato constitucional, o que o Procurador tem que ir ao Parlamento, cumprir aquela formalidade institucional, porque nós temos que ter sempre presentes que a Procuradoria-Geral da República, o nosso Ministério Público, é o nosso guardião da legalidade, é o dono da ação penal, é o advogado do Estado. Então, representa todos nós, de certa forma. E nós queremos saber o que esta instituição tem feito no sentido de preservar a legalidade e guardar o Estado e preservar o Estado de Direito democrático. É verdade que há muita expectativa na sociedade moçambicana. Este procurador acaba de chegar. É verdade que fazia parte da equipa da procuradora, a doutora Buchil, mas ele é da casa, então conhece os pergaminhos, conhece os caminhos, e não é estranho ao ciclo, à casa, aos caminhos pela qual trilha a PGR. E hoje notei um pouco, estive a ouvir pelo rádio, de um assunto que incomoda muitos moçambicanos, que é um assunto que desde 2011 está na mesa dos moçambicanos, que é a questão dos raptos. Ele hoje levanta uma questão como que proposta para que as vítimas dos raptos passem a ter as suas contas bloqueadas, que é para evitar este pedido. Eu acho que é uma abordagem
muito interessante do ponto de vista de preservar a vítima, incluindo as contas de alguns familiares, e espero que os doutos, os nossos doutos, conhecedores da lei e do direito, nos ajudem também a aprofundar um pouco mais dessa questão, porque a Procuradoria tem a missão de promover estes casos, mas há uma coisa que eu venho dizendo aqui em sede de outros programas, que eu acho que era a altura desta PGR também, na sua ação, na sua missão, de procurar saber quais foram os caminhos sinuosos que levaram a que comprássemos câmaras com dinheiro dos contribuintes para fazermos vigilância nas principais cidades moçambicanas e essas câmaras não estarem a funcionar. Há um outro assunto também que eu penso que a sociedade também está muito expectante, que é a questão daqueles que prevaricaram no processo eleitoral. Eu acho que a PGR precisa de nos levar para acusar e levar para os tribunais aquelas pessoas que nós víamos nas notícias que andavam com mobiles eletrônicos e faziam recenseamento clandestino às madrugadas, aquelas pessoas que andavam a encher votos, que apareceram em muitas coisas. Então, esta questão eleitoral para mim é muito importante porque nós vimos o que aconteceu depois das eleições, que derivou exatamente desta quebra da instituição que organiza as eleições. Eu já disse em sede deste debate que por mim, eu creio que a PGR devia promover a acusação e mandar prender todos os membros da Comissão Nacional de Eleições. Eu acho que a PGR já devia ter feito isso há muito tempo. Eu acho que toda aquela Comissão Nacional de Eleições, a partir do bispo, incluindo todos os membros daquele colégio, eles deviam estar, talvez já devessem ter sido julgados, mas deviam ser condenados, porque nós não podemos ter instituições que organizam eleições ao modo que a gente viveu aqui. Antes de chegar, vamos analisar esse tema ligado à questão dos ratos. Uma das questões que o primeiro capítulo, um pouco mais denso que o procurador traz, tem a ver com essa questão do terrorismo e seu financiamento, incluindo a questão do branqueamento de capitais. E olhando para aqui, para as estatísticas que ele traz, verifica-se de facto que é verdade que a Procuradoria nos últimos tempos tem estado a fazer um trabalho muito grande, tanto com os bancos, com as imobiliárias. O facto é que ele traz aqui que foram registrados 26 processos contra 74 de igual período, mostra uma redução de 52%, contra 64%. Fala também aqui, foram tramitados um total de 132 processos, desses findaram 74. Qual a análise que faz com relação a essa questão? E ele coloca que um dos grandes problemas que tem aqui para atacar esse crime do terrorismo é aceder aos locais de ocorrência dos atos terroristas, para efeito de recolha de provas. Como resolver esse problema? De fato, são zonas controladas pelos terroristas, podemos assim dizer. De facto, permitam-me primeiro saudar aqui o Luís. O Luís entra logo a matar. Porque já vínhamos conversando de iniciar aqui o nosso programa e Obrigado. Entrei já animado com o nosso programa e saúdo aqui também ao Luís Nhachote. Zé, aqui esta questão do terrorismo e também dos raptos, também se refere, é bastante complexa, principalmente devido aos meios sofisticados que são usados neste tipo de criminalidade, que não só é organizada, mas também é transnacional. Para o terrorismo, o acesso aos locais, não sei se o que é que o acesso aos locais traria em termos concretos. Seria uma perseguição física dos terroristas, seria para efeitos de captura. Não percebo muito bem o que é que se pretende investigar em relação ao terrorismo nos locais onde estes crimes são cometidos. Eu acredito que não deve ser a Procuradoria, que está na linha do combate, na linha de frente do combate contra o terrorismo. Há as FDS que estão a trabalhar nesse sentido, certamente que capturam no teatro das operações os terroristas. Para além disso, há mecanismos tecnológicos de fazer
o rastreio não só das comunicações, mas também das transações, principalmente no que diz respeito ao financiamento, a este crime, a este fenómeno do terrorismo. O que eu verifico, há uma justificação que é comum nesta informação, que é, primeiro, a insuficiência ou o déficit orçamental. O déficit orçamental, a insuficiência de recursos humanos e materiais, a insuficiência de recursos tecnológicos para poder perseguir ou investigar da forma mais adequada esses crimes, mas também verifico a redução dos processos. Os processos, principalmente na criminalidade organizada transnacional, reduziram, mesmo em termos de raptos. Há uma redução nos raptos, há uma redução no branqueamento, há uma redução no terrorismo. O que me preocupa é quais seriam as motivações desta redução. Serão as justificações de natureza orçamental, de natureza da ocupação, eventualmente, dos magistrados, porque esta é uma criminalidade complexa. Portanto, estes processos, só a sua instrução leva mais tempo do que, a instrução preparatória leva mais tempo do que os outros processos. Então, os líderes ou os investigados também gostam de mais meios financeiros para contratar os melhores. Exato. E a sua instrução leva mais tempo. Ao levar mais tempo, significa que ocupam os magistrados, ocupam muito mais do que os crimes de pequena monta, de bilha-galinha, por aí. Então, provavelmente, são mais complexos, provavelmente esta ocupação dos magistrados tenha consumido o tempo disponível para outros processos. Este é um aspecto. O outro, não podemos esquecer que no último trimestre, mais ou menos, outubro, novembro, dezembro, tivemos o país mais ou menos envolto em manifestações que praticamente paralisou o funcionamento das instituições, principalmente as da Administração da Justiça, que dedicaram-se a reagir ao fenómeno das manifestações. Não digo que isto justifique o reduzido número de processos, mas os raptos, como sabemos, dependem da sua ocorrência. E ainda bem que há menos... Houve uma redução de 28 processos. Exatamente. Ainda bem que temos menos processos de raptos. Significa que os casos também reduziram. Seria, eventualmente, complexo se tivesse havido mais raptos e menos processos relacionados com raptos. Aí é que teríamos alguma inércia da parte da Procuradoria. Em relação ao branqueamento, nós assistimos quase no início do ano passado, quando o país foi colocado na lista cinzenta, um alarme. E surgiram aqueles processos todos que nós conhecemos, aquelas apreensões, desde os parques de viaturas, Nampula para aqui, Nacala para lá, Beira aqui. Então, um alarido. Este alarido, esta reação em massa, deve ter sido uma operação stop, né? É isso? Uma operação robusta que foi desenvolvida. Que foi desenvolvida, que era stop. Todo o país. Exatamente. Criou oportunidade não só de reação para aqueles casos, que chamamos de prevenção específica, especial para aqueles casos, mas também uma prevenção geral, que pode ter criado uma consciência pública de evitar certos atos, de praticar, continuar a levar dinheiro físico, assim, ao banco, sem qualquer... Não é tão fácil assim hoje em dia, depositar dinheiro físico no banco não é tão fácil. Esse é outro constrangimento que podemos analisar num outro momento, se tudo isso é bom para todos nós, principalmente para os camponeses que estão nos locais mais recônditos, produzem, vendem, acumulam, depois têm que depositar os valores, têm essas dificuldades. Mas o importante é justificar a origem desses valores. E estas operações podem ter criado esta consciência de que podemos reduzir. Se formos a ver os primeiros casos, estavam ligados a importações, ou uso de termos de compromisso de importação de bens, que os bens nunca chegavam a entrar no país. E isto estava ligado ao setor empresarial.
Uma exportação legal de divisas? Em grande medida. Ou o uso do mesmo termo em 2, 3, 4 bancos. Portanto, o que era. Ao reduzir-se, ao ganhar-se consciência, tomar-se consciência da gravidade destes atos, certamente que as práticas tendentes ao branqueamento de capitais também reduziram, de tal modo que os processos podem ter reduzido. O que poderia causar novamente perplexidade é assumirmos que a atividade mantém-se, entretanto, há uma inércia da parte da Procuradoria em detectar e perseguir estes atos. Aí eu estaria muito preocupado com esta informação, principalmente neste capítulo. O terrorismo, os raptos e o branqueamento suscitam aquela questão que o Inhachoto aqui trouxe, que muito bem aplaudimos. Eu também concordo que é necessário que as vítimas dos raptos não tenham disponibilidade de fazer o uso dos recursos que eventualmente tenham, porque são pessoas com posses que são muitas vezes raptadas, muitas delas raptadas. Então, se não houver disponibilidade de usar esses recursos, claramente que haverá uma dissuasão. O próprio raptor dizer, eu vou raptar para depois não ter o valor de resgate, corro riscos desnecessários, poderei ser preso e acabo não obtendo os valores. Entretanto, esta situação levanta-me uma outra um pouco mais sensível e complexa. Se os valores dos resgates são provenientes do sistema financeiro, ainda não percebi a dificuldade de fazer-se o rastreio. Processo de levantamento, entrega, e mais do que isso, são valores avultados que, em princípio, se estão numa instituição financeira, essa instituição devia exercer, ou é obrigada a cumprir com o dever de abstenção, de informar as entidades competentes e, eventualmente, a prerrogativa de proibir a realização desta operação. Então, se pretendemos bloquear as contas, já estamos a assumir, eventualmente, que os valores dos resgates saem das contas do sistema financeiro. E este sistema financeiro não consegue ser suficientemente eficaz para rastrear o destino destes valores. Eu penso que devíamos também tentar justificar, o procurador devia justificar quais são as dificuldades que vai encontrar para rastrear estes valores que saem do sistema financeiro no nacional e perdem-se. E aí não conseguimos identificar quem recebeu, quem são os receptores, para que país foram, ou se sabemos... Ele coloca aqui também a questão de que é um crime, quase, essa questão dos raptos ganhou uma dimensão regional. Exatamente. Ele refere aqui que a situação começou, há uma conexão devido ao altamente sofisticado, complexo, de redes que operam em várias geografias, estão fora do país, alguns deles. O sistema financeiro internacional está interconectado. Portanto, se eu faço uma transferência para alguma conta para a África do Sul, há uma conexão, faz-se o rastreio. Mas, em relação a este aspecto, também considero que deve-se privilegiar a cooperação jurídica e judiciária internacional. É importante que, pelo menos ao nível da SADC, se não for através de um protocolo, mas o país deve celebrar acordos de auxílio judiciário mútuo, porque os valores se circulam aqui nesta rede ou ao nível da CPLP, que são os destinos privilegiados dos nossos concidadãos, principalmente que têm conexão em termos de intensidade de circulação de pessoas e bens, inclusive de capitais. O país deve apostar em acordos bilaterais, tal como que foi assinado com o Botsuana, que foi assinado com o Ruanda, que permitem que o país possa, com muita flexibilidade, chegar onde os dinheiros também, ou estas pessoas também, chegam ou estão. Portanto, eu penso que é um conjunto de mecanismos que não só a Procuradoria deve implementar, mas também o Executivo e o Legislativo deve intervir para assegurar que a Procuradoria tenha condições de ter o seu melhor desempenho. Porque cobrarmos a Procuradoria por um desempenho
sem criarmos as condições necessárias, não é muito coerente, não faz sentido. Exigimos resultados e, entretanto, não criamos as condições necessárias para que esses resultados sejam alcançados. Não me parece producente para o que nós pretendemos. Coloco também uma questão, nessa questão dos raptos, que já tinha avançado, o procurador coloca duas situações. A primeira é essa proposta que ele traz, no sentido de que provavelmente seja importante que, a partir do momento que tomamos conhecimento de uma vítima que foi raptada, ato imediato temos que bloquear, digamos, as contas do círculo familiar. Mas a questão que eu lhe coloco, numa situação de que está ali em causa, porque das imagens dos vídeos que temos recebido de algumas pessoas que estão em cativeiro, são imagens absolutamente aterrorizantes. Quer dizer, por um lado, eu compreendo o que o procurador está aqui a tentar dizer, mas é razoável diante de uma ameaça clara à vida de um chefe de família, de um filho, digamos que, bom, vamos impedir a família de pagar os resgates para desencorajar esse crime. Isso é fazível ou não é fazível? Eu creio que, quer-me parecer que as nossas instituições são muito reativas e não proativas. Elas reagem em situações. Essa situação que o doutor Manjate colocou aqui, de Moçambique ter sido colocado na lista negra, ter desencadeado um trabalho do guardião da legalidade um pouco por todo o país, parques de viatura, é uma coisa que toda a gente sabe, é uma coisa que toda a gente vê, é uma coisa que a gente conversa. Como é que numa cidade como Nacala, pequena, andam Ferraris, andam Porsches, andam Lamborghinis, com aqueles pequenos hotéis que estão ali? Então, esta coisa de Moçambique ter passado para esta lista cinzenta e criou embaraço ao próprio Estado moçambicano, acabou por ser dando luz verde à Procuradoria para trabalhar. A nossa Procuradoria precisa de liberdade para ela agir como ela deve agir. Eu creio que se o Procurador diz-nos isto, ele também está-nos a dizer que no sistema bancário, e sempre se falou disso, que não era possível alguns raptos que aconteciam aqui, porque dentro do banco há leaks que informam, há uma network criminosa que envolve bancários desonestos, não são todos funcionários bancários desonestos. O fulano tem X na conta. Por isso que nós vivenciamos coisas assim, como por exemplo o caso daquele senhor, daquela família da Casa das Loiças, de ter 70 milhões dentro da loja, 1 milhão e pouco de dólares, vivos. Quer dizer, é falta de confiança com o sistema bancário. Se eu vendo as minhas lojas, os meus congeladores e os meus fogões, eu vou ao banco, guardo dinheiro. Depois alguém mal intencionado ali dentro do banco sai e diz que o BAE X, o BAE Assino, o BAE Zé Belmiro tem 64 milhões na conta. Depositou hoje. Este risco todo, amontando ou ajusando, vai o colocar em risco. Então, a Procuradoria precisa da sociedade para ela fazer o seu trabalho, porque só com instituições fortes é que nós podemos dar os saltos quantitativos que a gente precisa, e eles também são comuns mortais, como todos nós, e têm as suas dificuldades. Aliás, hoje é uma coisa que diz o Procurador, ele volta a falar também do problema de agentes da polícia que estão envolvidos nisso. Quer dizer, quando a gente vê até esta cadeia, não torna-se muito complicado quando agentes do Estado foram treinados, fizeram juramento à bandeira para proteger esse mesmo Estado, também são tentados com este desvario social que temos na nossa sociedade, em que deve criar espanto neles que alguém que nunca tenha feito um esforço profissional conhecido, de noite para o dia, está a ostentar. Mas ele não fala só de agente da polícia, fala também de agentes da Administração da Justiça, dos juízes, sim, procuradores. Sim, é uma cadeia. Então, sim, nós precisamos de continuar a ter fé e cada um no seu setor poder contribuir para que o Estado de Direito democrático seja de fato. É uma luta. Isto é uma luta muito grande que vai se travar a vários sítios. Aliás, vou roubar uns 2 minutos para falar da alegoria que ontem foi feita pelo Presidente da República Animal. Há lobos, há raposas, há galos que esse é o tema que íamos entrar a seguir, a questão da corrupção. O procurador também fala desse capítulo. Então, este capítulo é muito complicado. Quando nós temos o nosso mais alto magistrado da nação a apresentar o seu informe de 100 dias, ele vem com uma alegoria. Nós ficamos assim,
Nós começamos a ver no ano passado, nas reuniões do Partido Frelimo, falou-se da presença, havia um elefante branco numa sala, mas não aparecia. Agora estamos a ver carraposas, e galos, galinheiros, e todo este reino animal é extremamente tóxico e muito perigoso. Agora resta saber quem são os galos, quem são as galinhas, por que as galinhas não agem e tudo isso. Ele fala aqui de 1.378 processos Corrupção. de prática de corrupção, contra 1.349, mostra um ligeiro aumento. E esta questão do crime de corrupção também chama a atenção o facto, a questão do crime, por exemplo, do peculato, abuso do cargo de função, a simulação de competências, essa questão das UGEs. Que análise faz também com relação a essa questão da corrupção? E, curiosamente, o chefe de Estado de onde falava também, factualizava o caso Carcato, que numa altura queremos, ao esforço coletivo, busca-se dinheiro às empresas para tentar salvar a companhia de bandeira, mesmo aí os tais raposas não descansam. Eu acho que, graças a Deus, o chefe de Estado teve coragem de assumir isso. Eu vejo isto de uma perspectiva positiva. Não se pode assumir que o chefe de Estado, o Presidente da República, vai fingir que não sabe que existe corrupção generalizada, quando a informação anual do Procurador-Geral da República é clara. Temos 1.300 casos num ano, casos que foram iniciados, eventualmente tramitados. Eu vejo isto com bons olhos. Significa que chegamos a um nível em que, até, como se tem dito, não é? O chefe já está preocupado com isto. E a nossa sociedade é um pouco disto. Fala-se 400, daquilo que conseguiu-se apurar, 413 milhões de meticais. Então, quando se chega a estas cifras e temos pessoas que viajam por 15 dias para a Europa, à procura de algo que sabem que já foram avisadas que não existe. Eu acho que faz sentido e é bom que seja o próprio chefe de Estado a dizer que, pelo menos, minha proteção não terão. Eu penso que a mensagem que eu vejo é esta. Eu vejo críticas no sentido do chefe de Estado já devia dizer que as pessoas estão presas, não vão para casa. Não compete ao chefe de Estado. A instrução preparatória é presidida pelo Ministério Público. Isso quem deve dizer ou devia dizer é o Procurador-Geral da República. Se as pessoas vão ou não presas, é o Poder Judiciário que vai. São os tribunais. São os tribunais que vão definir. Ainda que o Presidente da República tenha esta vontade política de prender essas pessoas todas envolvidas em esquemas de corrupção, amigos, o Poder Judiciário é independente. Se admitirmos em algum momento que toda esta ação poderá ser desencadeada à volta deste caso da GLM e de outros, depende do que o Presidente da República disse ou disser, então, como Estado de Direito, estamos perdidos. Porque assumimos tacitamente que estas instituições só funcionam porque o chefe de Estado está zangado. Não pode ser assim. Eu acredito que já deve haver algum trabalho que foi feito e com algumas evidências, e o chefe de Estado apenas abordou a parte administrativa da coisa. Que é política, né? Política e administrativa, que é aquela que teve acesso em função dos relatórios, uma vez que essa reestruturação da LM foi decidida a nível do Conselho de Ministros. E certamente que há relatórios que são prestados sobre o ponto de situação deste processo de reestruturação das LM, e abordou a parte das viagens. Portanto, que é administrativa, foram passear, procuraram aviões que nunca encontraram, que eventualmente já tinham sido alertados de que não haveria avião algum, mas a Europa é grande. Então, ficaram à procura destes aviões, destes aeronaves. Agora, Zé, eu quando vejo os números dos casos de corrupção, vejo em duas perspectivas. A primeira é se o número for reduzido, eventualmente a prevenção funcionou bem. Portanto, as pessoas estão a cometer as práticas de
corrupção reduziram porque as pessoas já têm consciência de que não devem praticar uma outra coisa. Mas, infelizmente, os números não estão a reduzir. E, eventualmente, nem todos os casos estão reportados ou foram detectados. Há uma medida que a Procuradoria aqui recomenda, que seria muito bom ser explorada, que é a questão do direito premial, que é, no Brasil que é Delação premiada. a delação premiada. Hoje, Nhaxote, aliás, estas pessoas que estão envolvidas, vou falar do esquema mesmo da gestão danosa das LN, algumas pessoas podem ter praticado atos administrativos e sabem, mas como são pessoal menor, pode ter recebido ou ter participado de alguma forma, não beneficiou diretamente dos valores. Tem medo, pode ter medo esta pessoa de denunciar, porque esta pessoa acaba entrando como arguido e receia destruir a sua família, receia destruir a sua carreira. O que é que faz? Vai encobrindo, vai se escondendo enquanto os chefes não são, como se diz na gíria popular, apanhados. Porque se ele vai denunciar e na investigação o nome dele aparecer, ele também entra. Então, a nossa reflexão deve ser neste sentido. Nós precisamos do peixe miúdo ou do peixe graúdo nesta hierarquia de atores, dos intervenientes nestes esquemas. Eu penso que aquele administrativo que está ali, que processou, que enviou, se ele tiver um quadro legal que lhe protege, no caso dele, fazer a denúncia e, em função disso, ser premiado com alguma redução da pena, se eventualmente devolver os bens e, entretanto, entregar o peixe graúdo, eu acredito que teríamos muitos mais casos esclarecidos de corrupção no país. Temos que, em algum momento, não só criticar a ação ou a inação da Procuradoria, mas também verificarmos que oportunidades é que esta informação nos traz para nós podermos melhorar o combate à corrupção. Eu penso que esta questão seria... É favorável a uma lei de delação premiada? Tanto a esta questão da delação premiada, assim como do congelamento das contas. Eu deixo claramente que temos mais vantagens no congelamento das contas, porque eu sei que ainda que raptem ou sequestrem o José Belmiro, ele não estará em condições de pagar nada. Portanto, nem vale a pena eu tentar sequestrar a ele, porque não vai sair dinheiro. E, José Belmiro, ninguém que está no cativeiro vive dos valores que estão na sua conta. Vai morrer à fome. Não. Ele já não tem acesso por estar privado de liberdade. Esse é o primeiro aspecto. Já sofre porque vive daquilo que os sequestradores dão lá, fornecem. Então a conta dele devia manter-se de imediato congelada. As contas, eventualmente avultadas dos seus familiares, das entidades à volta, também. Entretanto, criar-se mecanismos muito bem vigiados de levantamentos com limites para que estas pessoas mantenham um certo nível de dignidade para as vidas que tinham. O que também não faz sentido que eu que tenha um parente sequestrado continue a ostentar normalmente como se nada tivesse a acontecer da minha família. Então, eu penso que a Procuradoria aqui traz uma proposta que deve ser levada à reflexão com profundidade. E essa decisão temos que assumir que deve ser por ordem judicial. Portanto, esse congelamento deve ser por ordem judicial imediata. Então, solicitar-se imediatamente o congelamento, que é para evitarmos excessos. Até porque congelar contas é privar as outras pessoas que não estão diretamente envolvidas dos seus rendimentos. Eu queria só pedir para que fôssemos a um breve intervalo. Voltamos dentro de instantes para continuar a análise aqui do informe do Procurador-Geral da República, o primeiro do seu mandato. Até já.
elemento essencial para a vida. A água é criada pela natureza. Mas nós garantimos um rigoroso processo de filtragem para mais alta qualidade para você e sua família com tecnologia de ponta. Para lhe oferecer uma experiência única de hidratação. Sinta a diferença na pureza e no sabor. Pura, leva-me contigo. Disponível nos melhores estabelecimentos comerciais. Fonte Pura. Estamos de volta para a segunda parte do programa Comissão Política. Nesta noite analisamos aqui o informe do Procurador-Geral da República. Luís Nhoxote, ainda nesse capítulo da corrupção, o PGR faz dedica umas linhas para falar do caso Chang. Diz claramente que Manuel Chang foi condenado nos Estados Unidos e, nesta sequência, a justiça moçambicana não poderá mais julgar pelos mesmos fatos, que, na sua opinião, faz com que ele cumpra uma pena inferior à pena que poderia ter cumprido em Moçambique, caso tivesse sido julgado em Moçambique, que varia entre 8 a 12 anos. O PGR está a tentar explicar aqui, porque a crítica da própria sociedade, que a Procuradoria, o Estado de Moçambique gastaram tanto dinheiro a tentar resgatar Manuel Chang da África do Sul, depois dos Estados Unidos, quando ele está tentando explicar que não. A nossa luta valia a pena, porque neste caso Manuel Chang foi condenado a uma pena menor, ao invés de Moçambique, que teria respondido por crimes com uma pena ainda superior. E a análise faz dessa questão, desse desfecho. No fundo, o presidente, eu disse, aqui está o resultado. Voltamos mais uma vez para a questão que eu tinha levantado no outro comentário, da questão da reatividade do Estado moçambicano. Todo o processo das dívidas ocultas é desencadeado logo a seguir à prisão de Manuel Chang na África do Sul. Toda a ação que houve. Antes, falava-se desse assunto. FMI, corredores. O próprio Manuel Chang era candidato à Federação de Futebol e disse numa certa entrevista a um jornal de que o único pecado dele era hematum. Então, a partir do momento em que os gringos meteram a mão dele na África do Sul, o Estado moçambicano reagiu. Em janeiro, fevereiro, vimos as primeiras detenções e tal, e vimos tudo aquilo que aconteceu aqui. E vimos também, durante o período em que Manuel Chang esteve na África do Sul e até os Estados Unidos, que não parecia um assunto de interesse do Estado ter o Chang aqui. Era um assunto privado de algumas pessoas que estavam na chefia do Estado de ter Manuel Chang aqui, sob pena de, não o tendo perto, ele abrisse a caixa de Pandora e todo o resto daquele segredo que está embaixo da pele ninguém soubesse. Infelizmente, ele está a pagar pelos erros que ele teve, está na cadeia, está a pagar por causa disso. O tempo que ele ficou na África do Sul, quem teve a oportunidade de ir lá vê-lo no tribunal, não era a mesma pessoa, não exalava aquele sorriso que ele tinha. Foi um dos melhores servidores públicos que este país teve, e teve os pecados que ele teve praticamente no fim da sua carreira de profissional. Mas estaremos aqui para ver o Chang e provavelmente conversar com ele, porque acho que há muita coisa que Manuel Chang tem por contar. Só para passar rapidamente para entrar no outro, o que é fala nesse faz desta confissão do PGR, que bom, Manuel Chang infelizmente já não poderá mais ter responsabilidade de Moçambique. Eu penso... Isso tem amparo legal ou não? Só para aclarar os nossos telespectadores. Isso, eu queria chegar aí. Eu penso que a forma como esta conclusão é extraída, é colocada, não permite um esclarecimento cabal aos moçambicanos. Mas eu acredito que o Procurador-Geral da República terá a oportunidade, eventualmente, amanhã continua, salvo lá, o debate, terá a oportunidade de clarificar. Espero eu que a questão fique clarificada. Do meu ponto de vista, acredito que o que se está a pretender dizer é que ele não pode ser julgado duas vezes pelos mesmos fatos. É o que não consta da informação anual. Existe um princípio do direito que proíbe o duplo julgamento pelos mesmos fatos. Claramente que será necessário verificarmos quais são os tais factos, se há de facto uma sobreposição em termos
das acusações e sendo este o caso, sim, ninguém pode ser julgado duas vezes sobre os mesmos factos, até porque, conforme vimos, a disputa em termos de extradição tinha a ver com a mesma matéria. O Moçambique assumia que cabia a si julgar e responsabilizar Manuel Chang pelos factos que cometeu, que começaram em Moçambique, os prejuízos foram em Moçambique. Por outro lado, os Estados Unidos julgavam que competia a sua jurisdição julgar Manuel Chang pelos factos que foram praticados, embora inicialmente em Moçambique, mas com conexões, o que passaram através do sistema financeiro norte-americano, que prejudicaram esses factos cidadãos americanos. Então, se os factos são os mesmos, sim, o Manuel Chang já foi julgado, o que tem que se procurar agora é ressarcir o Estado moçambicano pelos prejuízos. O povo moçambicano quer o dinheiro que esteve a pagar, que tem estado a pagar, de volta. Porque isto poderá ajudar não só a aliviar o sofrimento do povo moçambicano, mas também a credibilizar a própria Procuradoria-Geral da República. Porque é preciso aqui notar que não basta apenas condenar e colocar o Manuel Chang na cadeia. É importante que haja a efetiva recuperação dos ativos. Eu, como cidadão, não estou tão preocupado se ele é condenado novamente em Moçambique para cumprir 12, 15 ou 16 anos. Se essa condenação não resultar na recuperação dos ativos. O grande prejuízo do povo moçambicano está no dinheiro. Não é em ver uma outra pessoa na cadeia. Isso é o que a lei estabelece. Mas é o dinheiro. Portanto, é este prejuízo que está em causa. Portanto, penso que se nos concentrarmos também nos ativos, aí o povo moçambicano poderá sentir-se mais ressarcido do que a questão de foi julgado nos Estados Unidos ou em Moçambique cumpriria mais 2 ou 3 anos do que isto vai cumprir nos Estados Unidos. Eu penso que minha concentração juridicamente é neste sentido. Se calhar só para entrarmos no último tema desse capítulo, estamos a fazer aqui uma análise sumária, não é possível, né, num programa de 1 hora de televisão, analisar todo o informe. Estamos aqui a extrair algumas partes que achamos relevantes tendo em conta ao debate atual. E um dos temas relevantes tem que ver mesmo com o processo eleitoral. O procurador faz uma análise dessa situação, para além de colocar a questão dos processos que foram instaurados, a dizer claramente que haverá responsabilização, por entender que, de facto, grande parte daquelas manifestações extravasaram, digamos assim, o capítulo da legalidade, dos direitos constitucionais. Ele traz aqui uma necessidade que não é necessariamente nova, que é a questão do nosso processo eleitoral. Ele chama a atenção, primeiro, para uma necessidade de codificação, digamos assim. Primeiro, realça aqui a pertinência da reforma da legislação eleitoral em Moçambique. Que ele chama aqui a necessidade de aprovação de um verdadeiro código eleitoral, que vai garantir a unidade, a harmonização, a sistematização e estabilidade do sistema. Na sua opinião, Luís, falou aqui inicialmente, acha que o nosso processo eleitoral culmina nessas confusões pós-eleitorais por falta de código ou nem por isso? Não, nem por isso. Acho que a experiência destes 30 anos que a gente teve de eleições nos mostra primeiro que enquanto a instituição eleitoral for objeto de retalho entre os dois principais partidos ou os signatários do Acordo Geral de Paz, é aí onde está a primeira falha. 2, é verdade que há a inclusão da chamada sociedade civil, outros atores que vêm, mas há a cooptação desses atores, sobretudo por parte do partido que dirige o Estado. Então, a priori, a instituição eleitoral em Moçambique precisa ser profissionalizante. Tem que ser totalmente profissional. As pessoas têm as suas opções políticas, têm os seus desejos políticos, mas nós precisamos profissionalizar a nossa instituição eleitoral para que terminemos de uma vez por toda que a Assembleia Frelimo tem 5 lugares, a Renamo tem 4, 9, mais 7 da sociedade civil, 18. Não
Eu acho que enquanto nós não conseguirmos ultrapassar este problema, venha quem vier, se este modelo continuar, nós vamos ter os mesmos problemas. O que vai acontecer aqui vai se aperfeiçoando cada vez mais a máfia eleitoral. Porque agora parece-me que todos aqueles que ascendem a deputados que estão localizados nos distritos também fazem a fraude por conta própria, para poderem ter lugar dentro do caminho do partido, que é para poderem estar, de qualquer que seja o partido, que é para poderem estar no Parlamento. É por isso que são encontrados senhoras nos distritos mais recônditos deste país com fotos nas bolsas. De onde é que vem isto? Então é preciso que este assunto, até que o dia que a gente tenha uma instituição mesmo super profissional, mesmo a gente consiga dar o salto. Coloco mesmo a questão também. O procurador não falou diretamente do Venâncio, Mongai, não falou de ninguém. Ele trouxe uma dimensão mais, digamos, ele falou do processo eleitoral, dos processos que foram instaurados na sequência da violência pós-eleitoral, das manifestações violentas, por exemplo. Mas ele chama a atenção antes de falar de há uma necessidade urgente de uma reflexão sobre o nosso processo eleitoral, principalmente no que diz respeito à composição e à organização dos nossos órgãos eleitorais. Zé, nós já tínhamos tido aqui uma conversa. Zé, tu viu assim, na última vez que eu estive uma conversa em relação a isto. Há várias relações que nós podemos extrair da informação anual do Procurador-Geral. A primeira é que o Ministério Público esteve envolvido em quase todas as fases. Portanto, isto é muito bom e atenção é que os prazos do contencioso eleitoral são muito curtos, são muito apertados. E o Ministério Público cumpriu a generalidade. Então, isto é bom. Segundo, quando olhamos para a informação, os ilícitos eleitorais, alguns transitaram para 2025. Eu acho que isto temos que criticar. Os ilícitos eleitorais devem ser resolvidos em curto espaço de tempo. Então, é preciso criticarmos isto, para que a Procuradoria melhore este aspecto. Segundo, manifestações pós-eleitorais. Eu tenho dito muitas vezes, até quando é que vamos chamar essas manifestações de pós-eleitorais? Por mais 3 meses. Será que pós-eleitorais termina quando? Temos que chegar a um momento em que temos que dizer, já não são manifestações pós-eleitorais, já são outras coisas, e não manifestações pós-eleitorais. Quarto, Código Eleitoral. Eu digo sim, já defendi e defendo esta necessidade. E não é de hoje da Procuradoria. O Conselho Constitucional já vem defendendo isto há pelo menos 5 ou 6 anos. É preciso um Código Eleitoral. Há muita sobreposição, há prazos que não se coadunam e há fases de apuramento desnecessárias. Completamente desnecessárias aquelas fases de apuramento. Por aquilo que aconteceu nas últimas eleições do distrito, devia vir direto ao Conselho Constitucional. A sede ou ao Conselho Constitucional? Deviam vir a CNE? Não. Ou o STAI? O que vem fazer a CNE ou o STAI? Mandando diretamente ao Conselho Constitucional. Esse é outro debate. Porque foi o Conselho Constitucional fez desta vez. Sim. Fez isso, exatamente isso. Voltou. Mas o Conselho Constitucional parece que estava a tentar corrigir um grande problema. Não é necessariamente a sua vocação andar a contar votos. E corrigiu bem. Então, se o Conselho Constitucional consegue fazer bem o que a CNE não faz habitualmente, vamos confiar no órgão que consegue fazer. E alteramos a competência do Conselho Constitucional. Passam a contar votos também. Não é contar votos. Mas o tribunal eleitoral. Os votos são contados na mesa. E vão ao distrito. Como faz no Brasil, os votos são contados na mesa, mas temos lá o tribunal eleitoral para você. Aqui podemos ir até o distrito. Então, o distrito faz aquele apuramento. Dali do distrito, não tem que ir à província fazer nada. É nesse percurso onde há malandrice? Eu não sei. Eu o certo é que a província não devia fazer mais nada, a não ser a requalificação dos votos nulos. Mas a requalificação tem que ser feita na mesa, porque é lá onde a situação ocorre. Ou reclamados que não são muitos. Sim. Então, isso o Conselho Constitucional consegue fazer. Então, para mim, dali do distrito, remete-se ao Conselho Constitucional. A CNE que continua a gerir a logística dos boletins. Fica um departamento, uma espécie de logística. E o Conselho Constitucional, se for o caso, profissionaliza-se também uma secção de eleições. E pode ser ad hoc até, se quisermos, em que
constitui-se uma espécie de um tribunal eleitoral, mas é uma secção. Uma secção eleitoral dentro do Conselho Constitucional. O Conselho Constitucional funciona, terminou. O Conselho Constitucional continua durante os anos seguintes a gerir as suas competências de fiscalização da constitucionalidade e outros atos. Então, eu penso que não é de todo absurdo esta proposta de termos um código eleitoral, porque permite-nos termos estas reflexões sobre como harmonizar isto. Por fim, eu acredito que o facto de termos 4 partidos políticos na Assembleia da República é uma oportunidade para que o sistema eleitoral não dependa mais de 2 partidos tradicionalmente que dominam o cenário político nacional. Já não, isto impõe, aliás, a mudança imediata da lei eleitoral. Impõe também a revisão da lei que cria a CNE. Lá os lugares são ocupados em função da proveniência do partido Frelimo, Renamo MDM, né? 3 ou 4 indicados pelo partido Renamo e outro número indicado pelo MDM. Quer dizer, nós sempre acreditamos que seria assim. Uma paridade. Então, há novos players. Então, nós temos que, se tiver de se manter esse mecanismo. Acho que o erro do legislador foi que está a dizer partido X. Tinha que dizer o primeiro partido, o segundo partido, o terceiro, mas quarto. nós acreditamos que seria assim. Mesmo a questão do líder, né? Podemos estragar todo esse esquema. Então, eu penso que isto é uma oportunidade. Mas ajuda a pensarmos futuramente. Mas É não legislarmos em função de nós. que até juridicamente não é certo, o princípio da abstração, onde é que está. Mas só para fecharmos, estamos aqui, de 0 a 10, para o nosso procurador, o primeiro informe, passou ou não na prova? Bom, ele ainda vai para o crivo, vai responder positivamente às questões que vão ser colocadas pela bancada da Frelimo. Depois será também um pouco massageado pela bancada do Podemos, que é uma espécie da Frelimo renovada. E depois teremos a Renamo e a MDM a fazerem o coro de sempre. Mas podemos dar um 6,5. Professor, você, o nosso procurador passou ou não no teste na Assembleia? Nós temos aqui a avaliação em 2 momentos. Teste escrito e prova oral. Portanto, total vai dar 20. E eu penso que a profundidade do teste escrito eu iria até 8,5, em função da falta de alguns detalhes. Portanto, 8,5 teste escrito está bom. Expectativas em relação à prova oral. Eu penso que começou hoje a prova oral, diferentemente do que o Luís estava aqui a dizer. Eu vi também um consenso em relação à necessidade das 4 bancadas. Independência. O procurador deve ser independente. 3, vi pela primeira vez a bancada parlamentar da Frelimo a tomar dianteira. Queremos investigação aqui da LN. Desta corrupção. Não sei se terá sido porque o chefe de Estado ontem referiu-se a isso. Só pode. Eu não sei. Mas também referiu-se à investigação, à preocupação sobre a investigação dos casos de Elvino Dias e Paulo Guano. Eu sinto que o procurador terá amanhã alguns embaraços em função das questões que serão colocadas ou que foram colocadas pela própria bancada da Frelimo, que era suposto, habitualmente, massagear. Passar paninhos quentes. Paninhos quentes. Não parece que seja isso. Isso pode ser um sinal de algum desconforto em função da pressão popular que existe e também do distanciamento. Aqui é para fiscalizarmos e é isto que vamos fazer. Se for esta a perspectiva, eu acredito que a prova oral amanhã será muito quente. Então, não tenho como prever. Mas a segurança dele na questão. Quero parecer que é uma pessoa que está segura das questões que ele coloca. Olha, uma coisa é a leitura do trabalho. Certo. Que depende muito daquilo que é a capacidade, são as habilidades do leitor. O texto até pode estar bonito. Se a pessoa que vai ler não tem o traquejo suficiente, não será boa a apresentação. Outra coisa é a capacidade de responder e convencer.
Eu acredito que, pela experiência que ele tem e por já ser da casa, vai sair bem. Então, não tenho como prever a nota, reservo os meus 8,5 do texto escrito e uma expectativa de que ele vai sair bem, porque já vem. É um exercício que ele participou, principalmente no que diz respeito aos crimes aqui de branqueamento de capitais, terrorismo, branqueamento de capitais, raptos. Era o departamento o gabinete que ele dirigia, e eu acredito que ele vai sair bem. Previsão da nota, deixo em aberto, suspense, porque é no calor do debate e do momento que ele poderá justificar que, de facto, a indicação dele, a confiança que foi depositada nele é efetivamente merecida. Exato. Muito obrigado. Queria agradecer aqui ao Nhachó, também ao Manjate, por esta participação neste programa. Foi assim que fizemos o programa Comissão Política desta terça-feira. Estivemos aqui a analisar o informe do Procurador-Geral da República. Esta quarta-feira, o Procurador será lá para dar continuidade ao debate com os deputados. Boa noite, até a próxima.